Esse não é bem o Homem-Aranha que a gente conhece, mas é o que tem pra hoje. Esse é Rick, que acabou de se atrasar para a escola e está correndo atrás de um ônibus. De repente, o motorista freia e... Rapidamente, Rick se levanta e... Pare. Agora vai. Rick precisava de um lugar para se sentar, mas ninguém queria sentar ao lado dele, nem mesmo as minas mais feias. Ah, essa aqui queria, mas cá entre nós, esse ser humano aqui não é mulher nem na China. Então Rick avista a Jill Johnson, que estava sentada ao lado do seu namorado Lance. Rick é apaixonado por ela. Esse é Trey. Ele é meio maluquinho, mas é gente boa. Rick não consegue parar de olhar para Jill. Então seu amigo Trey fala para ele que ele nunca vai ter chance com ela. Sabe como é, né? Rick não era de uma tribo. Tem os atletas, os nerds, os emos, os frodos, a sociedade Scarface, os predadores sexuais e os que dão um soco no Rick. A turma de Rick foi visitar um laboratório especializado em genética em animais. Rick avista Jill olhando para um pássaro e vai tentar conversar com ela. O professor diz que não pode tirar fotos com flash, mas bem na hora, Rick bate uma foto e adivinha? Com flash. O pássaro simplesmente explode e pega fogo. No desespero, Rick tenta apagar o fogo, mas acaba jogando o pássaro em chamas justo no namorado da Jill, que fica muito bravo e parte para cima de Rick o empurrando. A Jill tenta separar, mas Lance está decidido a brigar. Do nada, uma mão aparece e toca no ombro de Lance. Esse é o Lowlanders, o tio de Lance. Low começa a tossir em um pedaço de lenço que fica cheio de sangue. Rick aparece e pergunta se ele está bem. Então ele diz que é sangue de tosse saudável. Será? O cientista decide mostrar a sua pesquisa mais promissora, as libélulas. Jill, muito curiosa, diz que está faltando uma libélula. A libélula está indo na direção de Rick e por alguma razão está lutando desesperadamente com um guaxinim e pica o seu pescoço. Bem, não é uma aranha, mas vai ter que servir. Mais tarde, Rick chega em casa muito mal. O seu tio Albert pede para que ele dê comida aos peixes. Eu acho que isso serve. O seu tio Albert, preocupado com Rick, vai até o seu quarto dar alguns conselhos para ele. Ele começa a ler um livro com dicas para a puberdade. Ele diz que nessa idade, o humor fica muito instável e uma vez por mês, Rick vai sangrar pela vagina. Ixi, Maria. Cortamos para o laboratório, onde todos os diretores estão em uma reunião. Esse diretor em específico começa a falar muito mal do Sr. Lowlanders, que sai de trás de um quadro, deixando esse homem sem entender nada. Low diz ter apenas 1 hora de vida e apresenta para todos a sua nova invenção que, segundo ele, vai salvar a sua vida. Por um momento, parece que está tudo dando certo, só que a máquina do nada se parte em vários pedaços. Novamente, um dos diretores chega perto de Low e começa a caçoar da cara dele. Então Low segura o seu braço e suga toda a sua força vital. Então Low parte para cima dos outros diretores e diz que vai haver mudanças na diretoria. O cientista fica muito chocado ao ver aquela cena e solta o seu grito de guerra. Que lindo, cara! Mais tarde, Rick está no seu computador procurando resposta no Google sobre o seu problema. E do nada ele recebe uma solicitação de amizade no Facebook do Professor X, que diz que vai ajudá-lo. Chegou o dia da feira de ciências, e Rick parece estar olhando para a Jill em câmera lenta, e bate de frente com Lance. Lance parte para cima de Rick, e milagrosamente o Rick começa a desviar de todos os seus socos. O seu amigo Trey o elogia, e Rick se distrai levando um soco bem na beisola. Rick sai correndo e tropeça e cai em cima de uma mulher. Essa cena aqui não podemos mostrar. Rick se levanta, só que dessa vez ele acaba empurrando o Dr. Hawking, que enfia sua cabeça dentro de um criatório de abelhas.
Rick sai vazado e lá fora ele avista uma senhora que está atravessando a rua com um cachorrinho. Só que um caminhão desgovernado está vindo em direção da velhinha em toda velocidade. Rick, sem pensar duas vezes, empurra a velhinha e salva sua vida. Todos começam a elogiar Rick, só que ele estava procurando pela velhinha. Quando ele avista a velhinha, um triturador de madeira estava engolindo ela. Meu Deus. Tadinho do cachorrinho. Mais tarde, Rick vai à varanda de sua casa e começa a ouvir alguns objetos sendo quebrados, mas não era nada demais, apenas a Jill discutindo com sua mãe. Os dois começam a conversar um pouco, mas logo Lance chega no seu carrão e diz que eles têm que ir. Rick acaba elogiando o carro de Lance, e a Jill diz que se ele quiser, ele poderia levar ela para passear no seu carro. Então Rick dá uma olhadinha em seu veículo de transporte. Rick vai em seu computador e está procurando um carro para comprar. De repente, ele se depara com um anúncio de empréstimo para comprar carros. Então ele chama sua tia e vai ao banco para tentar conseguir um empréstimo. Mas logo, o gerente vê a ficha de Rick e recusa fazer o empréstimo. O gerente diz para a tia de Rick que apalpar o Bilal dele não vai fazer eles conseguirem o empréstimo. Só que na verdade, era Rick que estava fazendo aquilo. O gerente apenas responde: "E quem disse que isso é problema meu?" Do nada, um ladrão entra no banco e começa um assalto. No calor do momento, Rick pega sua tia e sai vazado na direção da porta. Só que o ladrão também está indo na direção da porta. O ladrão não consegue abrir a porta e Rick dá uma ajudinha para ele. O gerente fica puto com Rick porque ele deixou o ladrão escapar e Rick paga na mesma moeda. Ah, e quem foi que disse que isso é problema meu? Rick ouve alguns tiros lá fora do banco e sai correndo para ver o que está acontecendo. Era o seu tio Albert, que acabou levando um tiro. Rick fala para ele tentar respirar, mas o seu tio diz que o joelho do Rick estava apertando o Bilal dele. Logo os paramédicos chegam e levam o seu tio para o hospital. Cortamos para o laboratório onde o Sr. Lowlanders está tendo um efeito colateral. Sua secretária tenta ajudar ele, mas acaba sendo sugada e indo de base. De volta a Rick, ele está indo embora depois de deixar o seu tio no hospital, quando o professor X finalmente aparece e diz que vai ajudá-lo com seus poderes. Então eles vão para a escola do professor X, onde vemos alguns jovens bem esquisitos e outros bem familiares. Caminhando pela escola, eles encontram a esposa do professor X, que diz estar muito desapontada com ele porque ele estava traindo ela com uma mulher invisível. Ele diz que é inocente, então sua esposa mostra os seus filhos para envergonhar ele. E também acaba mostrando o seu mais novo filho. O professor X diz que o bebê não é dele, então o bebê usa o seu poder. Com certeza o filho é dele. Rick fica triste porque não vai saber o segredo de como virar um super-herói. A mulher do professor fala para Rick chegar mais perto e dá um pedala Robinho nele e fala para ele criar vergonha na cara e fazer uma fantasia de super-herói. Então Rick começa a criar a sua fantasia. Umas boas, outras nada a ver e outras que a gente não vamos discutir aqui para não ficar feio para ele. Finalmente ele termina e agora ele se chama Libélula e está pronto para combater o crime. E não demora muito e a notícia se espalha pelos jornais e o mundo todo começa a falar dele. Só que um falso Tom Cruise faz um vídeo rindo da cara de Libélula porque ele é um super-herói e não pode voar. Eu sei voar, tá? Eu sei voar. E logo recebemos a grande notícia. Notícia de última hora. Tom Cruise morreu. Não conseguiu voar. Alguém está fazendo um grande roubo e a polícia cerca o local. Finalmente o grande vilão aparece e diz que o seu nome é Ampulheta. Libélula chega bem na hora e dá um soco no Ampulheta. Ele não perde muito tempo e dá aquela olhadinha para Jill, que se impressiona com a sua força. A luta continua e a câmera começa a girar, enquanto os dois começam a falar aquelas frases clichês entre herói e bandido, até que os dois ficam tontos e Ampulheta acaba vomitando. Ampulheta apresenta suas lâminas de titânio, que diz cortar até diamantes, e arremessa em Libélula, que tenta dar uma de Matrix e se arromba todinho. Ampulheta está sem tempo, então ele pega uma bomba, joga e acaba fugindo. Mais tarde, Jill está saindo do seu ensaio e Rick leva flores para ela. Rick tenta dizer que gosta dela, mas não consegue dizer porque ele precisa proteger
proteger ela, já que agora ele é o Libélula e podem machucar Gil para atingi-lo. Então Gil vai embora e um bando de pervertidos que estava na esquina começa a correr atrás dela. Rick fica com muita raiva e chega metendo terror nos pervertidos. Então ele olha para Gil enquanto bate a cabeça do homem na parede como se fosse um martelo. Após Libélula salvar a vida de Gil, ela retribui dando um beijo nele. Finalmente ele perdeu o bebê. Espera um pouco, aquilo ali é os mamilos dele crescendo? Que bizarro. Enquanto isso, Lou, que agora é Ampulheta, planeja o seu grande plano. Ele precisa de aproximadamente 47 mil vítimas para atingir a sua imortalidade. É dia de ação de graças e Rick teve uma ideia de convidar a Gil para sua casa. Os dois começam a conversar sobre coisas românticas e Gil começa a chorar. Do nada, ela coloca uma coisa no nariz. Espera um pouco, isso aqui não é um absorvente interno? Quando os dois iriam se beijar, a tia de Rick soltou um peido tão grande que até o passarinho caiu no chão duro. Ampulheta chega na casa de Rick destruindo a parede e diz saber a identidade secreta dele. E o avisa que se ele atrapalhar os seus planos, sua tia e os outros vão sofrer. No hospital, o médico dá a má notícia para Rick, dizendo que a sua tia acabou falecendo. E diz que sente muito e que tinha acabado de criar um Orkut para ela com o nome de Máquina Louca de Fazer Cocô. E que ela tinha 40 amigos. Mais tarde, no centro de convenções para herói, Ampulheta aparece com sua máquina voadora que provavelmente ele deve ter comprado na Black Friday e joga uma bomba no teto que explode e acaba atingindo o Libélula com os escombros. Libélula, com sua super força, pega os escombros e joga para cima, que cai em cima dele novamente. Ampulheta aproveita a situação, pega uma lâmina de titânio e arremessa contra a Libélula. Gil, ao ver que Libélula estava em perigo, entra na frente e é atingida. Ampulheta foge e vai para o terraço para executar o seu grande plano. Ampulheta está prestes a conseguir a sua imortalidade, mas Libélula chega ao seu encontro e tem a ideia de tocar o seu braço, fazendo com que a sua força vital salve Gil. Falta apenas 10 segundos para a sua imortalidade. Ampulheta joga uma espécie de bomba relógio em Libélula e acaba caindo naquele lugar que vocês estão pensando. Libélula, bem safadinho, pede para Gil dar uma puxadinha, mas parece que ela não está muito afim. Então Libélula começa a dar alguns saltos mortais rumo ao Ampulheta e explode tudo na cara dele. Com a explosão, Gil acaba caindo do prédio e Libélula pula atrás dela. Nessa hora, ele lembra que não sabe voar. Então Rick acaba revelando a sua identidade para Gil. Ela, muito feliz, diz que não se importa o que vai acontecer, desde que ela morra feliz em seus braços e acaba o beijando, fazendo com que as asas dele comecem a crescer e eles se salvam. Ainda bem que o amor pode fazer milagres, não é mesmo? É isso, gostou do vídeo? Então deixa o like, senão uma ampulheta vai aparecer na porta da sua casa. Melhor não arriscar, né? Fui!